Pronto? Pronto. Então, Gabriela, você se apresente para nós e aí você fala um pouquinho sobre esse local que nós estamos aqui no IFG. Foi decorado, né, com as perguntas filosóficas dos estudantes. Eu sou a Gabriela, de Comércio 2, e a gente fez o Lambi Lambi com perguntas filosóficas que foram do nosso critério. Antes da gente trazer os Lambi Lambis, a gente conversou sobre essas perguntas, de onde elas vinham, se tinha algum sentimento do passado, algo que vem da nossa vida. Depois dessa conversa em grupo que a gente teve, a gente decidiu as artes, colocamos as frases, mandamos pro professor e colamos. Aí cada um colocou sua própria essência nisso. Acho que é importante colocar isso, porque não tirar a ideia de que filosofia é algo muito antigo, de pessoas muito inteligentes e que todo mundo pode filosofar. Todo mundo tem a liberdade, tem disposição, pensamento para isso. E é isso. Foi uma experiência muito legal. Você acha que a pergunta ela expressa um pouco a essência da pessoa? Demais. A minha pergunta era de onde vem o ódio. E eu fui uma pessoa que vivi com ódio, as pessoas terem ódio de mim, e também expeli isso pelo ódio de várias formas. E eu acho que o IF, esse tipo de situação, esse tipo de atividade, me ensinou que eu não preciso disso, sabe? Que o ódio é um sentimento banal, é um sentimento vazio, que é só uma forma de segurança, uma forma de se proteger, sabe? Eu acho que todo mundo que fez, colocou um pouco de si na atividade, colocou um pouco das suas preocupações, das suas próprias inseguranças, das suas próprias dúvidas. E aí, para chegar nessa questão, a gente partiu de uma escrevivência, né? Quando eu pedi para vocês relatarem memórias marcantes. Lembra um pouquinho desse percurso, o que você registrou na sua recordação de profundamente marcante que te levou a esse questionamento sobre o ódio? Tá bom. Eu já tive uma situação muito complicada, onde eu estava na rua perto da minha casa, eu ia pegar um ônibus, eu fui pro ponto de ônibus e um homem alterado, provavelmente em uso de substâncias, ele veio até mim, perguntou se eu tinha xingado ele, só que eu não tinha nem respondido. Ele tinha, quando eu passei pra ele tinha me chamado assim, só que eu tinha ignorado, né, pelo medo. E aí eu continuei, cheguei no ponto de ônibus e aí ele tinha corrido atrás de mim, me cutucou e perguntou se eu tinha xingado ele. E antes de eu conseguir responder, ele me agrediu, ele me deu um tapa na minha cara. E eu acho que aquele momento foi um momento de muito... Eu acho que eu me perdi muito na situação, pareceu que a realidade tinha se quebrado na minha frente. E aí veio essa dúvida, de onde eu nem tinha respondido àquele cara, de onde que viria tanto ódio, de onde que ele tirou tanta raiva pra descontar em mim daquela forma. Eu acho que esse tipo de situação leva a gente a pensar nesse tipo de coisa, leva a gente a se indagar muito. O medo, eu lembro que eu fiquei com muito medo de sair de casa depois disso. A situação pra ele, provavelmente ele deve ter esquecido no outro dia, mas pra mim foram meses tentando me curar daquilo, porque foi uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Legal, então um dos grandes questionamentos que você faz é porque na sociedade brasileira existe tanto ódio, também motivado por pessoas que querem assumir uma essência diferente das normas. Exato, por algo da própria cabeça dele, ele veio até mim e descontou isso. E eu penso que talvez se eu fosse uma mulher, se eu fosse um homem, se eu fosse cis, talvez ele não chegaria dessa forma, porque dentro da nossa sociedade essa segurança é muito, muito exclusiva para algumas pessoas de algumas classes, sabe? Então eu fiquei pensando bastante nisso. Legal, para terminar, fala um pouquinho sobre essas obras que estão aqui atrás de você. Se tem alguma que você se identifica, que você acha uma pergunta interessante? Eu acho interessante. Que você possa comentar também um pouco do que os colegas colocaram como suas grandes dúvidas. Então, eu acho que uma das grandes dúvidas que teve foi sobre morte. Várias vezes a gente falou sobre morte e eu vejo a morte como uma situação normal. Um outro passo da vida, que nem crescer, como nascer também. E um que eu gostei muito foi esse aqui. A morte não tira o sentido da vida, ela o cria. Porque eu acho que a gente sabe, a única certeza que a gente tem é que vai acabar. E a gente aproveitar tudo antes de acabar, que é o que importa realmente. Ficar se indagando do que vai acontecer é importante para um crescimento pessoal, para um crescimento espiritual. Só que no atual, no agora, viver e aproveitar esse momento é muito mais importante do que ficar se preocupando quando ela vai. E não é o fim, não é o fim de algo, é só relembrar tudo que aconteceu, o tanto que foi bom, agradecer de ter acontecido tudo que aconteceu, sabe? Acho que isso. Bacana, inclusive aqui, ó, porque o amor é pago com ódio.
outra pessoa também que colocou E outra coisa muito assim. legal dessas do Lambi é que muitas perguntas têm as suas respostas aqui, muitas perguntas se complementam. E é bem interessante isso, eu acho muito legal como pensamentos individuais, quando estão num coletivo, geram tantas outras coisas, sabe? E é muito legal também que deixa o IF com mais cara dos alunos. Muitas pessoas, antigamente, antes do Lambi, passavam aqui e ignoravam a parede, porque era uma parede comum. Só que agora tem isso, tem uma parte da gente, um legado nosso aqui no IF, sabe? É muito importante isso. Bacana, obrigado demais pela fala então, Gabriela. E é isso aí, agradeço. E agora